Dudu, a semana passada, falou de Romanos 15, do 1 ao 13. Então, ele falou sobre Cristo ser o nosso maior exemplo de abnegação, sobre o que cada um de nós deve abnegar em si mesmo, visando o crescimento do outro. O trecho que a gente vai ler hoje é Romanos 15, do 14 ao 33. Já deixa aberto aí na sua Bíblia. Então, Paulo, a partir do versículo 14, ele começa uma transição para iniciar sua despedida. E ele, mesmo sendo um início de uma despedida, tem muitas coisas preciosas que ele compartilha nesse informativo missionário dele, final, nessa carta. E o título que eu dei para essa palavra é O Poder da Palavra e o Coração Missional. Eu dividi essa passagem em 3 trechos, 3 partes. A primeira é o poder da palavra e a nossa responsabilidade como ouvinte. A verdade da palavra moldando o nosso evangelismo e a generosidade com os judeus. Amém? Então vamos ler o texto. Romanos 15, do 14 ao 33. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Mas em parte vos escrevo mais francamente, para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus, para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas pertinentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios em palavra e ação, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo. De modo que desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém para servir os santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e de Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso, e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que, quando for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia
e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu cheguei até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra. Cria nessa manhã em nosso interior e continua falando, só que agora, pela preciosidade da palavra de Deus, nós pedimos isso, Senhor, e honramos o Teu nome essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Extenso, né? Mas vamos lá, a gente vai conseguir passar por todos esses versículos. O primeiro ponto que eu quero enfatizar é o poder da palavra e a nossa responsabilidade como ouvinte. Então a gente vai nos ater nesse primeiro momento em Romanos 15:14, que fala: meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Se a gente lê nesse final da carta de Paulo à igreja em Roma, a gente vê que Paulo, ele tinha um apreço muito grande pela igreja em Roma, pelos irmãos lá, e que ele tinha uma convicção real da maturidade desses irmãos. O que me chamou muita atenção é que ele não tinha visitado essa igreja ainda. Romanos 1:11 fala: porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. O que me salta nessa parte é a confiança de Paulo no Evangelho, mediante as instruções que foram dadas. Então ele está falando aqui que ele está convencido que os irmãos em Roma, da igreja em Roma, os santos em Roma, eles estavam cheios de bondade, plenamente supridos de todo o conhecimento, que eles podiam instruir-vos uns aos outros. Ele tinha essa convicção. E por que Paulo estava convicto dessa forma? Porque Paulo estava convicto do poder da palavra, do poder do evangelho dito e pregado. Porque ele não viu nenhum resultado. Ele está falando, no desfecho da sua carta, de uma convicção mediante algo que ele não tocou. Ele não estava sabendo de nenhum resultado que a igreja em Roma, ele não teve lá para fazer nenhuma avaliação pastoral, apostólica do que ali estava acontecendo. Ele estava convicto do evangelho que ele tinha pregado. Então existe nessa atitude de Paulo algo que mexeu muito comigo, que é uma atitude de fé na palavra de Deus, por parte de quem está dizendo. Irmãos, nós precisamos confiar que o falar do evangelho não volta vazio, que o poder de Deus flui através do que você está dizendo. O convencimento de Paulo estava alicerçado nas verdades que ele falou sobre Jesus e o quão transformador essas verdades são. E um grande testemunho disso é o próprio Cristo. Porque, para pensar comigo assim, Jesus ele não instruía alguém e ele aguardava a resposta que essa pessoa poderia dar. Ele falava, ele curava, ele instruía, ele amava. E aí ele não fazia isso e ficava assim, não, agora deixa eu ver o resultado, para ver se realmente o que eu falei tem poder. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é que às vezes nós ficamos dependendo
do retorno do outro para medir se o que falamos e aconselhamos é real, é poderoso, se a nossa pregação tem uma evidência, uma base, a partir do resultado que o outro vai me dar. Meu irmão, pregue o Evangelho, fale das Escrituras. Não existe nada mais real e poderoso do que isso. Pare de ficar medindo os resultados. Essa medição de resultados, ela fala muito mais sobre você do que sobre Jesus. E isso pode evidenciar de alguma forma um possível legalismo. Então vamos nos ocupar, a partir dessa consciência, em entender a palavra de Deus, em conhecer sobre Jesus, para que isso possa alicerçar a nossa fé, para que a gente fale com poder e autoridade que já existe na Bíblia, e que a gente descanse, porque existe autoridade no Evangelho. Uma observação. Eu não estou falando isso, e não estou dizendo com isso, que os frutos gerados por um irmão não são importantes e que suas atitudes na nossa vida relacional como igreja não devem ser percebidas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, confie no poder do Evangelho. Confie na palavra de Deus. Tire a sua confiança dos resultados e ponha ela em Jesus. Estou falando para que o seu interior essa manhã seja vocacionado em confiar no poder do Evangelho e da palavra, que é o que Paulo dá testemunho aqui. E isso é encorajamento para quem fala. Mas existe um alerta. Um alerta para quem escuta. Vamos lá. Qual que é esse alerta para quem escuta sobre a palavra? Abram para mim em Tiago. Tiago 1, nós vamos ler do 22 ao 25. Essa versão que eu estou lendo é século 21, viu? Esqueci de falar no início. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Então, Tiago aqui está dando um alerta a quem escuta. No caso, hoje, vocês. Então, Tiago está falando da beleza do praticar a palavra de Deus. Outra passagem que a gente, e vocês não precisam abrir, outra passagem que a gente pode ver isso também, é o próprio Cristo, Jesus, no final do Sermão do Monte, em Mateus 7, do 24 ao 27, Jesus enfatiza a prática da palavra, comparando ela com a firmeza da edificação da casa sobre a rocha. Então ele termina o Sermão do Monte e fala, ó, se vocês praticarem isso que eu disse nesse sermão aqui, é semelhante à edificação de uma casa sobre a rocha, que fala sobre solidez, segurança. Isso é a beleza do praticar a palavra. Esse é o motivo pelo qual nós falamos e lemos a palavra, para que ela nos transforme e para que a gente pratique. E Tiago deixa evidente uma consequência da falta de prática. E a consequência é engano. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, quando nós ouvimos e não praticamos, estamos enganando a nós mesmos. Você
é o principal responsável e prejudicado quando você não pratica o que você ouviu. Se você foi num aconselhamento, num discipulado, num pastoreio, e o seu líder, o seu discipulador, o seu irmão em Cristo, te aconselhou a uma prática baseada na palavra de Deus, quem está sendo enganado, se você sair de lá e não praticar aquilo, é você mesmo. Seu irmão está de boa, porque ele pregou, ele falou, ele está suave. Quem está sendo enganado é você mesmo. E quem está se enganando é você está se enganando. Então, um exemplo disso. Essa série sobre Romanos, ela pode se transformar em mais uma boa palavra que de alguma forma ocupou a sua manhã de domingo e tornou o seu almoço um pouco mais agradável. Mas se não houver uma resposta prática, mediante ao que foi ouvido, você está sendo enganado por você mesmo. E existe uma garantia dada pelo próprio Cristo. Pratique a palavra de Deus e você será abençoado. Olha que beleza. Olha que consequência divina e maravilhosa. O próprio Jesus fala isso. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está dizendo no final do Sermão do Monte. Por que tantas referências que tem no Novo Testamento sobre o Antigo? Ou por que tem a lei? Porque essas boas práticas geram bênção, geram cuidado, cuidam da sua vida. Isso não está escrito aqui à toa. Pratique a palavra de Deus. O cristianismo é uma fé missionária que contém na própria mensagem o motivo para compartilhá-la. O motivo pelo qual você tem de pregar a palavra é ela mesma. A palavra de Deus é um fim em si mesma. Ela está incrustada, repleta, recheada de motivos para você falar sobre ela. Então, existe uma vocação missional, evangelística em todo cristão que lê a palavra de Deus. Ela mesma. Ela está cheia de verdades e você pode dizer sobre isso. E Paulo, ele, em Romanos 15, do 15 ao 17, deixa eu ler novamente. Ele lembra os irmãos, mais uma vez, sobre isso. Mas em parte vos escrevo mais francamente, para vos lembrar de algumas coisas, por causa da graça que me foi concedida por Deus, para que um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas pertinentes a Deus. Então, Paulo continua falando e lembrando aos irmãos em Roma que se há um motivo que ele tem para se gloriar, esse motivo é Cristo. E ele está lembrando do Evangelho para irmãos que já o têm. Lembrando a igreja em Roma, que era uma igreja madura, do Evangelho mais uma vez. Essa posição de maturidade, ela não dispensa em nós do ouvir da palavra. Meus irmãos, eu nem maduro eu sou, fala para mim. Entende? Nós precisamos ouvir, eu preciso ouvir de vocês. Nós precisamos falar uns aos outros. Dessa maturidade, independente da figura de autoridade ou maturidade, nós precisamos falar da palavra de Deus, e é o que Paulo está fazendo mais uma vez para os irmãos em Roma. Paulo está mostrando o seu coração missional, cheio de amor ao pregar o Evangelho. E o interessante é que ele fala
sobre esse amor do pregar o evangelho e sobre o resultado da transformação dos gentios, dessa igreja gentílica, composta por não judeus. E um grande fator interessante aqui existe uma ação sacerdotal nisso. Ele está falando aqui, para um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao evangelho de Deus como sacerdote. Então Paulo está mostrando um total de levar pessoas a Cristo. E ele está evidenciando isso aqui. Eu tenho levado pessoas a Cristo. Eu tenho levado gentios a Cristo. Eu tenho feito essa ação no meio de vocês. É uma oferta que você apresenta diante de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você vai chegar diante de Deus e vai apresentar a oferta, uma oferta evangelística, uma oferta que você levou pessoas a Ele. Esses são os frutos. Você vai chegar diante de Deus e falar assim, esses são os frutos. Que claro, pelo poder do evangelho, mas esses são os frutos do meu serviço, pessoas que eu discipulei, pessoas que eu pastoreei, pessoas que eu preguei. É uma ação sacerdotal isso. Coisas que você ajudou a construir na vida do outro. Claro, meus irmãos, entendendo que é uma ação do Espírito Santo, entendendo que há poder no Evangelho para isso. Mas Paulo cita a sua missão como evangelista, lembrando sempre consciente da graça de Deus. Ele fala da sua ação sacerdotal, mas ele está evidenciando sempre que existe uma graça de Deus, sim, derramada para com ele, para aquele povo, mas é uma ação da graça de Deus. Por isso que ele fala, portanto, não tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas pertinentes a Deus. Então, isso pode moldar a forma que a gente fala, entende? Nós estamos conscientes da palavra, nós queremos levar as pessoas a ela com uma função de sacerdotes, apresentando essas pessoas a Deus, confiantes antes dessa apresentação que há poder no próprio Deus para a transformação da vida delas. E é isso que Paulo está deixando evidente aqui. Outro trecho que nós vamos ler agora é Romanos 15, agora nós vamos ler do 18 ao 24. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios em palavra e ação. Pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram entenderão. E é por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem, e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Então, nesse trecho, o que Paulo está falando no final da sua carta aos Romanos? Ele está reconhecendo o agir do Espírito Santo, ele está evidenciando o seu esforço de pregar o Evangelho, onde o Evangelho não havia sido pregado, e o temor de não edificar sobre onde já havia sido edificado, porque ele fala isso aqui, né? Como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Olha que
delícia. Entende? Olha o que vocês estão indo fazer em Marajó. Os que não ouviram, os que não entenderam, eles vão entender. Os ouvidos vão se abrir. Existe um encorajamento nesse local. Pode ir que vai dar certo. Amém? E Paulo também nesse trecho explica o motivo dele ainda não ter chegado à igreja em Roma. O motivo é: estou trabalhando muito, estou pregando muito, e isso não está me deixando chegar aí. Mas eu estou indo. E ele anuncia, né? É muito interessante esse final assim, da carta de Paulo, porque é uma referência de demonstrativo, de informativo missional. Assim. Ele está sendo muito gracioso assim, em falar, porque ele sente que falando isso, ele tem o coração dos irmãos. Então, irmãos, olha o que eu estou fazendo. E não para a minha glória, mas para que Jesus seja enaltecido. Mas olha o que eu estou fazendo, eu estou tentando chegar aí, não estou conseguindo, mas eu vou para a Espanha, e quando eu for passar por ir para lá, eu vou passar aí para ter um tempo com vocês. Mas eu não estou conseguindo porque eu estou aperreado. Tem muita gente precisando ouvir o Evangelho, e eu precisando falar. Então ele anuncia à igreja sua ida à Espanha, e seu possível encontro com os irmãos em Roma, pedindo ajuda para esses irmãos. E essa ajuda é o quê? Companhia, comunhão, para que ele seja fortalecido. Paulo está pedindo ajuda a eles. Quando eu estiver aí, não só me arrume uma cama quente e um bom jantar. Tenha comunhão comigo. Fale da palavra de Deus para mim. Me fortaleça. Eu preciso. E também nesse trecho ele está fazendo uma prestação de contas. Como eu disse, não só com a intenção de explicar as ações, mas de engajar o coração dos irmãos nisso. Por isso que a gente gosta de evidenciar o que está sendo feito, de comunicar, de trazer, os irmãos estão indo para Marajó, existe uma ação no sul. Não se resume a apenas uma prestação de contas, mas é um engajamento de coração nessa movimentação. E o último ponto, que também é maravilhoso, é a generosidade com os judeus. Então ele fala desse contexto, mas ele está dizendo para onde ele vai agora. Mas agora vou para Jerusalém para servir aos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e de Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha para visitá-los. E bem sei que quando for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Esse trecho mostra algo muito interessante, que é a preocupação de Paulo em costurar as relações das igrejas de judeus e gentios. Então ele dá um testemunho à igreja em Roma, da oferta que está sendo levantada pelas igrejas da Macedônia e de Acaia, para os irmãos em Jerusalém. Então ele está falando, eu não estou indo aí também, porque eu vou ter que ir para Jerusalém, porque pareceu bem a duas igrejas gentílicas assistir os irmãos que estão os irmãos judeus que estão em necessidade em Jerusalém, e eu vou lá. Então ele está costurando essas relações entre judeus e gentios. Isso é demais. Isso é demais. Paulo organizou uma coleta
Na verdade, ele participou dessa organização, dessa coleta, dessa oferta para os judeus, com a intenção de mostrar para eles o coração da igreja gentílica, honrando sua primogenitura e o testemunho do amor de Cristo. Foi uma atitude apostólica, porque ele vai chegar lá e vai falar assim, quer dizer, ele vai chegar não, ele chegou lá, eu me empolgo, ele chegou lá e falou, ó, tá aqui, ó, trouxe dinheiro para vocês. Vocês estão passando aperto e está aqui, dinheiro, toma. Aí os irmãos, imagino eu, né? Pô, que alegria. Fui suprido. Mas ele falou, ó, sabe quem mandou? Os gentios. Os gentios mandaram esse dinheiro para vocês. Porque eles estão com o coração cheio do testemunho de Jesus e da primogenitura que vocês têm como povo. E eles falaram, muda a sua rota de viagem e vai lá. Porque nós precisamos honrar esses irmãos. Eles são os primogênitos. Eles são os primeiros e nós queremos honrar. Paulo usou a generosidade como estratégia para que o coração dos irmãos judeus fossem aquecidos e fortalecidos através do testemunho da igreja. A igreja estava consciente de Jesus, consciente da importância que aqueles irmãos têm. E eles falaram assim, está aqui, ó, leva, eles precisam. Nós somos devedores, ele usa essa palavra, isso é maravilhoso, isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também devem lhes servir em bens materiais. Eles estão com um senso de dívida. Meus irmãos, a generosidade, ela vai muito além de dar dinheiro. Vamos parar de nos ater somente a isso, assim. Nós estamos convocando a igreja a uma atitude generosa. Você pensa que você vai ter que meter a mão no bolso. É muito mais do que isso. Mesmo que o dinheiro seja o que a gente está vendo, que a gente está fazendo na hora ali. Sabe o que Paulo estava fazendo? Paulo estava combatendo a teoria da substituição com um ato de generosidade. Havia uma afirmação naquela atitude. E é isso que ele estava falando para os irmãos em Roma, dando testemunho daquelas duas igrejas. Havia uma afirmação que ele estava levando com aquele dinheiro, que era muito menor do que era muito maior do que os valores. Os valores ali, eles eram um adorno. A afirmação é, os gentios da Macedônia e da Acaia não acreditam que a igreja substitui Israel. E está aqui, ó, dinheiro. Eles não acreditam. Eles amam vocês e eles consideram vocês irmãos. Eles consideram a sua primogenitura. Pelo contrário, existe um senso de dívida tão latente no coração deles que eles querem participar da assistência dos santos, que são vocês, que moram aqui em Jerusalém. Senso de dívida. Isso é algo que pode ficar permanente em nosso coração. Senso de dívida, mas claro, com equilíbrio. Por quê? Quando a gente tem um senso de dívida, o que é que nós queremos fazer? Se você for uma pessoa responsável, você quer pagar. Você tem uma dívida e está com consciência disso. Mas os gentios fizeram isso não com a forma de pagamento, mas eles fizeram isso com a forma equilibrada em Jesus, de honra. Mas esse senso de dívida estava ali para mostrar, estava ali para vocacionar essa honra deles, para impulsionar esse ato generoso.
que eles tiveram. E trazendo para nós, esse senso de dívida tem que ficar permanente quando nós olhamos para Jesus. Existe um equilíbrio santo que pode manter isso em nós, mas nós temos um senso de dívida. Jesus foi pregado no madeiro por nós. Ele se fez maldição em nosso lugar. Quando a gente fala sobre o Evangelho e sobre isso despertar a nossa generosidade, tem a ver com isso estar gritando no seu interior. Esse senso de dívida que a cruz te traz. A diferença é que aqui você não tem nem onde pegar para querer pagar, porque é tão grandioso, escandaloso e maravilhoso que Jesus fez naquela cruz por nós, que a gente não consegue nem tentar olhar para esse lugar e querer pagar aquilo. E olha que a gente tenta. Então que a nossa generosidade seja movida por esse senso de dívida santo que nós temos com Cristo Jesus. Outra coisa, voltando um pouco aqui nessa questão de Israel, as coisas ainda estão acontecendo lá. Eles não estão sendo noticiados, mas ainda está acontecendo lá. Os irmãos precisam da nossa assistência. A gente é bombardeado por várias notícias, né? Então, cada hora é uma tragédia, e a gente vai, parece, ticando o que a gente precisa nos envolver ou não. Jerusalém não é uma opção de não envolvimento. Isso tem que estar muito consciente para nós. Ore, se envolva, procure saber. Os irmãos, os judeus precisam de nós. E eles vão tocar nesse Cristo, os que ainda não conhecem, não reconhecem como Senhor e Salvador, através do testemunho da igreja gentílica. Porque às vezes a gente acha que vai acontecer algo assim, e que de repente os judeus vão se converter. Não. O testemunho de Cristo, eles vão ver em nós. Claro, mediante a uma ação do próprio Deus, porque a gente não consegue, mas eles vão ver em nós. Que a gente fica de forma apática, às vezes achando que num passe de mágica, não existe isso. Recapitulando o que foi dito, Paulo está convicto da palavra pregada. Ele lembra a igreja do evangelho e do sacerdócio. Paulo fala sobre as suas intenções missionárias. E também conta o testemunho de amor e honra das igrejas gentílicas para com os judeus. Mas isso tudo tem um objetivo final. Isso tudo tem uma conclusão. É um convite. Paulo está convidando a igreja em Roma. Vamos ler onde está evidenciado esse convite. No finalzinho da passagem, do 30 ao 32. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações, em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Então, o objetivo final, a conclusão de Paulo, era um convite à igreja em Roma. E ele precisava de um suporte. E Paulo aqui não estava pedindo dinheiro. Pelo contrário, ele estava dando um testemunho de um dinheiro que foi enviado. Mas ele não estava resumindo o seu pedido a dinheiro. Paulo estava pedindo e levando
a igreja é um entendimento do que ele está fazendo. Paulo estava pedindo à igreja em Roma suporte logístico antes dele ir. E Paulo estava pedindo à igreja em Roma que orasse por ele. A minha conclusão essa manhã eu quero olhar para vocês e afirmar que vocês fazem parte de tudo que nós estamos construindo em Montemor. Que o que está sendo dito e comunicado por nós necessita do envolvimento de todos vocês. E para de achar que esse envolvimento é só dinheiro. Não é. Isso é o de menos. Nós não temos problema nenhum em parar determinadas atividades se as nossas questões financeiras não estão suprindo isso. A gente está falando de oração. A gente está falando de comunhão. A gente está falando de generosidade, mas não do resultado, mas do coração. Nós temos discipulado. Nós viemos aqui domingo falar da palavra. Vocês fazem parte disso. E eu quero afirmar isso. E eu quero pedir que vocês sintam-se parte e coloquem os seus ombros cada vez mais embaixo desse lugar, porque nós estamos fazendo isso juntos, meus irmãos. A presença de Deus é o sentido da vida. A presença de Deus é o anseio maior do nosso coração, do coração de vocês. E nós queremos sim construir esse lugar para que Deus seja mais percebido no meio de nós. Nós queremos tocar a cidade de Montemor com justiça e santidade. Nós queremos que esse lugar seja conhecido, não pelo nome Convergência, mas porque Jesus visita com frequência, porque de vez em quando Ele para um tempinho aqui. Porque existe ali pessoas que nós não conhecemos e sabemos o nome, e não conhecemos a face deles, mas nós sabemos, eles são amigos de Cristo. Vocês fazem parte disso. Vamos orar, fique de pé. Não vou fazer um apelo específico a pessoas específicas, porque essa é uma palavra para todos nós. Espírito Santo, Jesus, Deus, nós te amamos, Senhor. Como é bom ser parte do que você está fazendo na terra. Como é bom ser chamado de filho, de irmão. Jesus, abre os nossos olhos essa manhã. Abre o entendimento do nosso interior, o poder da Tua palavra, Senhor. Nos dê zelo, nos dê temor, nos dê coragem, Senhor, para que nós falemos da verdade do Evangelho, Senhor. Obrigado pelo seu maior interesse em tudo que você faz na terra. E nós pedimos aqui essa manhã, não nos deixe te atrapalhar, menos de nós e mais de você, Jesus. Batiza-nos com esse amor pelos nossos irmãos judeus.
Batiza-nos com um coração missional que vai e fala das verdades que nós recebemos em você através do Evangelho. Batiza-nos com poder essa manhã, Espírito Santo. Nós te amamos e precisamos de você. E reconhecemos essa igreja, essa congregação é tua, Senhor. Você é o líder desse lugar. Você é o pastor presidente dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.